Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para a nossa sexta aula. Hoje a gente vai trabalhar conjuntando tabelas para exibir resultados. Bom, até então a gente estava trabalhando mais com uma tabela só, a gente pegava uma tabela, pegava ela, extraía os resultados para mostrar na tela o que a gente queria. Hoje a gente vai trabalhar com junção de tabelas e vamos trabalhar utilizando subconsultas. O que é uma subconsulta? A gente vai ver certinho como que isso funciona, certo? Bom, a gente vai trabalhar com alguns conceitos, né, com alguns nomes que a gente vai comentar aqui, que são L-join, Eq-join, self-join, right-join, left-join, cartesiano, plano cartesiano, né, o que é um cartesiano, e full outer join. Então, são formas, toda vez que vocês ouvirem falar em join, são formas de junção de tabelas para que você possa ter um determinado resultado, para que você possa ter uma resposta, né, vamos dizer assim, na tela, para que você possa ter lá um formulário, enfim, ou que você possa ter um relatório de mais de uma tabela e fazendo junção entre esses dados. Porque não basta apenas eu demonstrar os dados de mais de uma tabela. Eu tenho que fazer a junção correta para que esses dados realmente sejam reais. Isso é muito importante quando você cria um relatório, quando você cria uma aplicação, enfim. Bom, a gente já partiu do princípio que tudo que eu quero extrair do banco de dados, eu tenho que fazer através de SQL. Tá? Isso a gente já sabe. Porém, eu tenho que ter certeza que aquilo que eu estou extraindo é realmente o que deve ser extraído. Ou seja, um relatório deve conter exatamente os dados reais que a empresa, que o negócio da minha empresa necessita, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar com isso, com recuperando informações, juntando mais de uma tabela. Vamos lá, então. Bom, primeiro aqui, né, eu coloquei, é possível extrair resultados através de junção de duas ou mais tabelas. Para isso, se faz necessário montar certas cláusulas que irão juntar resultados através de algum tipo de igualdade mantida entre as tabelas. A palavra-chave de hoje, né, a palavra-chave dessa situação, desse item, é muito importante a gente ter ideia isso aqui, ó, algum tipo de igualdade. Então, para que eu possa juntar duas ou mais tabelas, enfim, eu preciso ter qual que é a igualdade entre elas. Eu tenho que ter traçado um plano de igualdade. Ou seja, o que é essa ideia de plano de igualdade, né, que eu falo, que eu estou colocando aqui como plano de igualdade? Você tem que traçar qual é a igualdade entre elas, o que vai fazer essa junção. Um dos tipos de processo de junção é o chamado join. Normalmente as tabelas são unidas pelo relacionamento entre as chaves primárias e uma secundária ou estrangeira da outra tabela. Ou seja, normalmente, o que é uma chave primária e o que é uma chave secundária? Em uma tabela, a chave primária, isso aqui é muito importante, a chave primária em uma tabela é aquele campo que não se repete. Um dos pré-requisitos e um dos itens importantes de uma chave primária é que ela não se repete. Imaginem o seguinte, então, vamos fazer um remember aqui para a gente relembrar essa situação. Imagina que eu tenho uma tabela e uma tabela de funcionários. Bom, essa tabela de funcionários, eu vou sugerir um código que cada funcionário vai ter o seu, ou seja, esse código não vai poder se repetir. E esse campo código é a chave primária da tabela, ou seja, cada funcionário tem o seu código e essa é a chave. Quando eu quiser localizar um funcionário na tabela, eu posso ir direto pelo aquele código e eu tenho certeza que só vai ter um funcionário, só vai ter uma pessoa. Alguém pode perguntar, bom Raul, mas o nome, não poderia utilizar o nome? Normalmente o campo nome não é uma boa chave primária. Aliás, é uma chave primária ruim eu querer definir o nome como chave primária. Porque vocês sabem que existem os homônimos, existem aqueles nomes que são iguais. Então, não teria como eu manter uma chave primária através do nome de uma forma legal, de uma forma coerente. E arriscar que eu tivesse chave primária duplicada, e esse é um dos princípios da chave primária, que não tenha duplicação. Ok, mas o que é uma chave secundária então, Raul? Bom, continuando ainda no nosso exemplo, eu tenho lá então uma tabela de funcionários que tem a chave primária, que é o campo, que é o código do funcionário, e eu tenho lá uma outra tabela, por exemplo, que seria dos funcionários de algum determinado curso que fosse dado pela empresa para os funcionários.
Bom, primeira parte que eu ia relacionar qual funcionário que vai fazer o curso através do código. Então, eu teria relacionado uma chave primária da tabela do funcionário com uma chave estrangeira ou com uma chave secundária da tabela de cursos que ia ter o ID. Toda vez que eu digitasse lá na tabela de cursos o ID, eu ia saber todos os cursos que o determinado funcionário fez. Ah, que interessante. Então essa é a junção? Exatamente. Eu poderia fazer um script que me trouxesse da tabela principal, da tabela dos funcionários, o nome do funcionário, a matrícula, enfim, e da tabela de cursos, quais cursos esse funcionário fez. Nesse select ia poder repetir o funcionário? Sim, se o funcionário tiver mais de um curso, pode ser repetido. Porém, eu não posso ter mais de um ID para funcionários diferentes. E eu não posso ter um funcionário com mais de um ID, certo? Então essa é a ideia de você trabalhar com junção. Essa é a ideia básica, né? A ideia principal de um banco de dados relacional, onde eu posso trabalhar com relacionamentos. Então, a gente vai começar a entender, começar a trabalhar com isso. Bom, existe algo que é chamado de natural join. Não é utilizado muito essa sintaxe que está colocada aqui, mas enfim, é uma sintaxe ANSI, é uma sintaxe que funciona em diversas linguagens, não só em Oracle, né? Como eu já comentei com vocês, o SQL ele não é somente Oracle, ou melhor, o SQL trabalha com diversos bancos de dados. Eu posso utilizar MySQL, eu posso utilizar SQL Server, então diversos bancos de dados que eu posso utilizar o SQL para extrair as informações. Então, na verdade, existem basicamente dois tipos de banco de dados: o banco de dados SQL e o banco de dados NoSQL. Os NoSQL são bastante utilizados para BI, para Big Data, para essas informações assim com um volume gigantesco de dados, que é uma tecnologia, não vou dizer nova, mas uma tecnologia bem interessante, sim, mas ainda pouco utilizada. Eu acredito que a difusão do NoSQL deva aumentar bastante, mas por enquanto ela ainda o SQL é largamente mais utilizado. Bom, vamos lá então a sintaxe do que a gente vai fazer. Então vai ter lá, select a tabela 1, o campo, né, como a gente já sabe, tabela 2, o campo. Então veja que aqui eu começo a ter a tabela 1 e a tabela 2, from tabela 1, natural join tabela 2. Ou seja, ele está fazendo da tabela 1, select esses campos da tabela 1, juntando com o join natural da tabela 2. Vejam, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai trazer os campos citados na cláusula do select, unindo a tabela 1 e a tabela 2 pelos campos iguais entre elas, e assim fazendo essa associação. Bom, é interessante a gente lembrar o seguinte: ele vai juntar as duas tabelas por algum determinado campo. Ele sempre vai montar uma igualdade entre uma tabela e outra. Aqui com o natural join, ele faz a junção dos campos de mesmo nome. Então ele tem que estar trabalhando com as tabelas e ele vai juntar pelos campos que têm o mesmo nome. Esse tipo de associação, né, esse tipo de join, ele não é muito bem inteligível, ou seja, ele não define bem qual vai ser a junção. Eu posso ter campos com nomes iguais, tipo de campo igual, mas não sei isso que eu quero que ele junte. Então não é uma forma de join das mais utilizadas. É uma das mais simples, vamos dizer assim, uma das primeiras formas de utilização, mas ela não é uma das mais utilizadas, ela não é uma das formas de join mais utilizadas. Embora ela seja realmente usual, sim, ela pode ser utilizada, sim, mas essa aqui, como por exemplo que a gente vai ver agora, o chamado join com on, o join com on, join com use, é uma das mais comuns a gente trabalhar hoje em dia. Bom, esse tipo de junção, então, join com on, ele vai unir duas ou mais tabelas citando o nome das colunas. É uma das formas mais utilizadas de junção. O que eu quis dizer quando eu falei citando o nome das colunas? Um exemplo é o seguinte: ele vai trazer dados de uma tabela, trazer dados de outra tabela, e vai fazer um join de uma das tabelas dizendo qual campo que é a igualdade. Então vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho aqui, né, select da tabela 1, o campo, né, toda vez, só relembrando, toda vez que eu coloco assim, ó,
select tabela 1.campo, tabela 2.campo, quando eu estou fazendo um select unindo, que vai trazer informações a respeito de mais de uma tabela, eu preciso colocar dentro do select, esse é o campo, isso é o que eu quero exprimir, isso é o que eu quero mostrar. Porém, eu tenho que dizer de qual tabela que é esse campo, uma vez que eu tenho mais do que uma. Então, estou dizendo que é desse campo aqui e é desse campo aqui. Então, eu estou colocando essa informação. Select tabela campo, select tabela 2 campo, from tabela 1, join, a palavra-chave aqui, join, com a tabela 2. Ok, então eu estou trazendo o campo 1 da tabela 1, o campo da tabela 2, da tabela 1, junção com a tabela 2, on. Depois do on, o que ele vai me trazer, isso aqui é a cláusula de junção. Isso aqui é muito importante. Então ele vai trazer os dados da tabela 1, os dados da tabela 2, né, desses campos que eu solicitei, quando na tabela 1 o campo, a coluna 1 for igual à tabela 2, coluna 2. Esse coluna 2 que ele está colocando aqui é campo, tá? Então, ele vai fazer uma junção. Vamos pegar aquele exemplo que eu acabei de citar dos cursos. Então, ele ia fazer o seguinte, juntar a tabela de funcionários com a tabela curso, trazendo alguns dados ali dentro, nome, curso, etc. Aonde, por exemplo, o código do funcionário na tabela funcionários fosse igual ao código do funcionário na tabela cursos. Essa é a junção que ele está fazendo. Bom, é interessante comentar que existe uma outra forma de join que eu acho até que é a mais utilizada. Performaticamente, é comprovado que é praticamente a mesma coisa, não muda muito a questão performance nisso. Mas enfim, um exemplo abaixo, o on faz ligação entre as tabelas. O mesmo resultado teria se eu colocasse select tabela 1, tabela 1 campo, tabela 2 campo, from tabela 1, vírgula tabela 2, where. Em vez do on, eu colocasse dentro do where tabela 1, coluna 1, igual a tabela 2, coluna 2. Então, essa aqui também é uma forma de eu fazer o join sem citar o join. Então, é algo bem interessante. Isso aqui, bastante usual, tá? Eu diria para vocês que a forma mais usual é essa. Eu costumo fazer dessa forma porque eu até nem utilizo muito o join quando eu tenho que fazer alguma coisa. Enfim, eu acho que ela é mais inteligível, mais fácil de quem olha o código entender. Ainda que durante muito tempo eles falam não, que colocar o join on é mais performático do que o where. É mito, tá? Na grande maioria das vezes, como a gente trabalha bastante com performance, na grande maioria das vezes a performance é a mesma, tanto para uma quanto para outra. Então, aqui fica uma dica, que a grande maioria dos join você consegue fazer dentro da cláusula where também, sem maiores traumas, sem maiores informações, porém, sem maiores problemas. Porém, o join ele é cobrado em prova de você conhecer, ele é cobrado na certificação, você saber como que ele funciona, como que ele atua. Por isso que eu estou comentando com vocês, ele é bastante importante também, é claro, e funciona certinho. Porém, às vezes, quando você bate o olho, para quem não tem aquele conhecimento 100%, ele pode ficar um pouco nebuloso, pode ficar um pouquinho difícil de entender ele. Continuando ainda então com os nossos join, eu tenho ainda a cláusula de trabalhar com join utilizando a palavra using. Então, é uma outra forma de se fazer essa junção, um pouco mais limpa, vamos dizer assim, um pouco mais simples do que a anterior, porém ele tem uma certa sistemática que a gente vai comentar agora. Então, estou fazendo a mesma coisa, estou fazendo um select de uma tabela, pegando a tabela de um campo específico, a tabela do outro campo específico, né? A tabela 1, a tabela 2, os campos delas. Da tabela 1, join com a tabela 2 e using. Dentro do using, eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando uma coluna que é comum a elas. Nesse exemplo acima, ambas as tabelas devem possuir uma coluna, neste caso, coluna X. Ou seja, devem possuir uma coluna com esse nome, com nome igual para usar na cláusula using do join. Então, imagina que eu tenho lá uma tabela, voltando ao meu exemplo ainda, uma tabela de funcionários que tem o funcionário ID do funcionário, e a tabela de cursos que também tem o ID do funcionário. Isso é algo bem interessante, convém fazer um parênteses aqui agora,
para já ajudar vocês no dia a dia. Sempre que forem desenvolver uma aplicação, sempre que forem criar um script, enfim, para vocês trabalharem, atentem para colocar os campos com o mesmo nome nas tabelas primárias e nas tabelas secundárias. Não é obrigatório criar uma chave primária com o nome e fazer referência dela como secundária em outra tabela com o mesmo nome, tá? Mas é muito importante que eu faça isso para que me facilite escrever as queries, para que me facilite o entendimento. Então, é muito mais limpo o código eu colocar lá, pegar um exemplo da tabela Employees, eu tenho lá Employee Underline ID, que é o código do funcionário. Toda vez que eu for fazer, por exemplo, lá na tabela de vendas, que eu for fazer referência, eu vou ter lá o Employee Underline ID para o código do funcionário. Isso eu não diria performático, mas não performático para o sistema, é performático para a aplicação, é performático para quem for trabalhar com o ambiente, para quem for conhecer o ambiente. Então é importante essa dica, é importante vocês se atenderem para isso, para criar os seus joins, criar os seus códigos, enfim, pensando no nome das colunas, pensando no nome das variáveis, enfim, que forem criadas. Tá? É importante isso para que o código fique limpo, para que o código fique bom para trabalhar. A gente sempre tem que ter em mente que muito provavelmente não é só você que vai dar manutenção naquilo. Você pode criar um código hoje e amanhã ou depois você talvez não está mais naquela posição, você sair da empresa e outra pessoa vai ter que dar manutenção naquilo. Pense nisso, porque realmente é muito trabalhoso. Você tem que entender um código, você tem que entender um select onde as tabelas foram criadas, né, com nomes que não tem nada a ver. Veja, isso não está na criação do código do select, isso está lá na criação do objeto, na criação da tabela, onde você vai definir aqueles itens, definir os nomes dos campos, enfim. Mas pense nisso, se você estiver envolvido nessa situação, sugira ou defina campos, que os nomes dos campos têm a ver com o que ele realmente representa. Garanto que isso vai facilitar muito a sua vida. Bom, mas vamos dar prosseguimento então com a nossa junção de tabelas. Vamos ver mais algumas coisas interessantes a respeito disso. Continuando então, vamos lá para nosso join de 3 ou mais tabelas. Tem gente que chama isso de tree join ou árvore de join. Vamos ver como é que funciona. Bom, no nosso exemplo, eu já coloquei direto o exemplo aqui, fica mais fácil para a gente entender. Eu utilizei duas cláusulas join on. Então, eu estou fazendo o select da tabela 1, campo 1, tabela 2, campo 2, from tabela 1, juntando com a tabela 2, pelo campo, eu juntei a tabela 1 com a tabela 2 pela coluna 1 de uma delas e 2 da outra, e ainda juntando tudo isso com a tabela 3. No exemplo acima, está juntando 3 tabelas pela cláusula de igualdade no on. E aqui você pode ver que eu fiz a junção, mas eu não trouxe o dado e a informação. Eu posso fazer isso, eu posso juntar e não exibir o dado a respeito da junção. Eu só faço a junção para que ela traga o dado realmente como eu quero. Poderia ser uma tabela de verificação, uma tabela de código só, enfim, e que eu queira trazer, que eu faça a junção, mas que a junção que não precisa necessariamente trazer a tabela na junção, lá em cima no select, não preciso trazer a informação da tabela, eu posso juntar ela, mas não trazer a informação. Normalmente com 2 ou com mais tabelas, eu não costumo utilizar muito esse join. Eu faço where, faço o campo select de um campo de uma tabela, o campo da outra, from, tabela 1, vírgula, tabela 2, vírgula, tabela 3, e where campo da tabela 1 igual ao campo x da tabela 2, campo da tabela 3 igual à tabela 2, campo da tabela 3 igual à tabela 1. Eu junto elas, eu faço uma associação. É importante que nessa associação seja feita de forma correta, evitando um problema que a gente vai ver, que a gente vai comentar logo mais, que é a chamada montar um plano cartesiano. A gente vai ver o que é isso, e vai ver o que isso implica também. Quando a gente trabalha performance, a gente vai comentar a respeito de plano cartesiano e a gente vai ver como que isso é prejudicial no banco de dados, né? Claro, isso não faz parte de um curso de SQL, mas eu gosto de comentar isso, porque não basta você fazer, eu vou fazer o curso para fazer a certificação. Não, você tem que fazer a certificação e saber o que você está fazendo. Você tem que saber exatamente
como resolver essa situação, como resolver esse problema específico. Bom, vamos lá então. Tem algo que é chamado de self-join. Então é interessante, self-join, quando eu estou fazendo, é o seguinte: eu estou fazendo uma junção de tabela com ela mesma. Self é comigo mesmo, né? Então eu estou fazendo alguma coisa comigo mesmo. Sim, pode até parecer estranho, mas é muito utilizado para trazer referência de dados com ela mesma. Eu referencio a tabela com ela mesma. Para que isso ocorra, embora tenhamos apenas uma tabela, a gente cita ela 2 vezes dentro do from, e assim o otimizador do sistema. Quem é o otimizador? Vamos lá. Quando você faz uma query, quando você faz o seu select específico, tem um cara dentro do banco de dados Oracle que vai verificar aquele select que você fez e vai ver como que ele vai trazer essa resposta para você. O otimizador, por si só, ele é inteligente para saber como extrair os dados, mas ele não consegue adivinhar o que você quis dizer dentro do select, se o select não estiver bem escrito. Então, para isso, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: bom, eu vou escrever uma query, vou colocar uma query específica, então eu preciso saber o que exatamente eu quero extrair para que o otimizador traga da forma correta. Então, eu colocar esse select aqui, tem gente que fala que parece que está enganando o otimizador, colocar a mesma tabela 2 vezes. Até parece, mas ele vai funcionar bem certinho. Então, como que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho um exemplo, onde eu estou fazendo o select de uma tabela, né? Estou fazendo um select de uma tabela específica, estou fazendo um select de campos específicos, né? Eu tenho aqui então funcionário.nome e chefe.nome. Bom, quem que é esse funcionário e quem que é esse chefe? Até então a gente estava colocando dentro do select, quando ele é envolvido mais de uma tabela, eu estava colocando o nome da tabela, ponto campo. Eu posso utilizar também algo que a gente já viu, que esse aqui é o alias da tabela. Então eu tenho um alias, eu tenho outro alias. Por que eu coloquei 2 alias aqui diferentes? Porque eu vou ter 2 tabelas envolvidas. Ok, mas se você olhar lá dentro do from, você vai ver que ele está colocando o seguinte: toda vez que eu utilizo o alias, a gente já sabe que é from, o nome da tabela, espaço alias, o nome da tabela, espaço alias. Olha que interessante. Então eu estou fazendo um select do nome do alias funcionário, trazendo o campo nome, do alias chefe, trazendo o campo nome também, fazendo essa junção da tabela empregados com a tabela empregados mesmo. Então por isso que ele é um self-join. Se você olhar, os 2 são a mesma tabela. O que diferencia é que cada um vai ter um alias ou um alias diferente. Então, eu estou fazendo essa junção. No otimizador ele vai ler 2 vezes a tabela. É importante a gente pensar nisso, porque quando você está trabalhando com tabelas muito grandes, pode ser que você venha a ter um problema aí de você fazer 2 leituras na tabela. Então, quando trabalha esse performance, a gente analisa bastante isso. Eu vou fazer um acesso full na tabela, ou seja, um acesso completo na tabela. Eu vou tentar utilizar um índice que é um campo que vai buscar exatamente o que eu quero e não ficar lendo a tabela inteira. Enfim, isso é papo para quando estiver trabalhando, quando for trabalhar performance, né? Não tem a ver com SQL, basicamente com o curso, mas eu gosto de comentar para que o pessoal já vá criando, já vá colocando em mente essa ideia de performance. Mesmo que você nunca vai ser um administrador de banco de dados, mesmo que você não tenha interesse em ser um DBA, você seja um programador, você seja um desenvolvedor, mas para que você tenha algo de qualidade e não tenha problemas, né? Vamos dizer assim, que os seus códigos sejam impactantes para empresas, vão causar problema depois de uma análise, enfim, ter que melhorar a performance ou coisa assim. Bom, aqui então eu estou juntando a mesma tabela empregados e estou utilizando um join com on. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o campo de uma tabela, o mesmo campo de outra tabela, porém, de uma tabela ele vai trazer o nome do funcionário, de outra tabela ele vai trazer o nome do chefe. Como que ela vai mostrar para mim, como que essa consulta vai me trazer? Ela vai trazer o nome do funcionário e quem é o chefe dele. Uma consulta básica que vai me trazer lá, nome do funcionário, nome do chefe, numa coluna específica, numa tabela específica. Imagina que eu precisasse extrair isso, quer dizer, qual que é o nome do funcionário e quem é chefe dele,
ele ia trazer dessa mesma forma. Então, ele vai estar juntando o código do funcionário com o código do encarregado com o código do funcionário, fazendo essa junção. Ó, essa aqui é o alias, esse aqui é o alias também, ele vai estar fazendo essa junção e trazendo essa informação para mim. Vejam, é interessante porque existem várias formas, vários joins, várias informações que a gente tem. Vai depender o que eu realmente preciso trazer para eu ver como que eu vou proceder, como que vai ser o meu trabalho dessa forma. Bom, o join que a gente vai trabalhar agora é um tipo bem interessante, que é left outer join. Vocês vão ver que left é esquerda, ou seja, ele vai trazer o join à esquerda. O que é join à esquerda? Como que isso vai funcionar? O que é isso, Raul? Join à esquerda? Como que vem a... O que vem a ser isso, né? Como que isso realmente funciona? Bom, essa espécie de join é utilizada também para juntar tabelas, porém ela leva em consideração a localização da tabela dentro da cláusula e tendo na esquerda ele trará. O que significa isso? Vou fazer um select lá, como a gente viu agora. Vejam que eu tenho aqui mais uma anotação, né? É interessante porque, veja, a gente traz as notações dentro do join mesmo para a gente conseguir entender. Então a gente já aproveita e já reforça esse conceito. Esse A, quem que vem a ser esse A? Quem que vem a ser o E que está colocado aqui, ó? Toda vez que no select eu coloco alguma coisa, ponto, outra, normalmente vai ser tabela, ponto, a coluna daquela tabela específica, para que o otimizador saiba de onde ele vai trazer aquele dado. É importante e necessário que tenha isso, não é opcional. Bom, sendo assim, eu posso optar por colocar o nome da tabela inteira, mas muitas vezes, para que o código fique mais limpo, para que fique mais inteligível, eu crio um alias para a tabela e não preciso ficar toda hora repetindo o nome da tabela, colocando o nome grande da tabela. O alias aqui eu coloquei simplesmente uma letra para que o código fique menor, mas poderia ser um nome, como a gente viu no anterior, né? A gente viu no nosso exemplo anterior. Aqui então, continuando ainda, tem lá select A, que significa o alias A, campo 1, e esse nome que está colocado aqui, quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui ele vai ser o alias da coluna. Na hora que eu montar, ela sair no relatório, em vez de aparecer escrito A.campo1, que não fica visualmente legal, vai ser o cabeçalho da minha coluna, certo? Bom, sendo assim, ele vai trabalhar da seguinte forma. Então, é selecionada a tabela que é a A. Mas quem é a A? A é a tabela 1. Aqui, ó, depois do from, eu defini que o A é a tabela 1. O A é a tabela 1. Então, na tabela E, quem é a tabela E? A E é a tabela 2. Ele vai trazer da tabela A o campo 1, da tabela E o campo 2, da tabela E o campo 3. Então, ele vai trazer aqui como nome, vai trazer como ID e vai trazer como nome 2, certo? Então, esses aqui vão ser os 3 cabeçalhos da minha tabela quando eu emitir ela num relatório. Ok, mas ele vai fazer isso, ele vai fazer da tabela A left outer join. Left outer join, tabela 2 com aí o campo que faz a junção, né? A gente viu do join on, left outer join on. Então ele vai trabalhar left outer join com on. Como ele está fazendo aqui? Ele está trazendo os campos, juntando a tabela 1 com a tabela 2 através do left outer join. Left outer join é o seguinte, ele vai trazer essa junção, ó, campo 1 e campo 2, e ele vai trazer tudo que tiver que respeite essa junção. Se por um acaso só tiver dado na tabela left, ou seja, na tabela esquerda, ele vai trazer o dado dela, mesmo que as demais fiquem como nulo. Depois a gente vai ver um exemplo real, né? E a gente vai conseguir entender exatamente como isso funciona. Mas o que vem a ser esquerda? O que eu quero dizer com esquerda? Esquerda de quem? Bom, vamos imaginar só essa linha aqui, ó. Vamos imaginar só essa linha aqui. E a gente vai ver que é o seguinte. Qual é a que está à esquerda? Eu não tenho aqui a tabela 1, tabela 2. Então imagine o left outer join como o divisor, como se fosse uma coluna,
e o que estiver à esquerda é o que ele vai trazer, independente de ter a direita ou não. Então, ele trouxe aqui, ó, o Pedro tem na coluna 1, mas não tem na tabela 2, ele vai trazer porque a tabela 1 é a que está left, ou seja, a tabela 1 é a que está do lado esquerdo, por isso que ele vai trazer. Por isso que é left outer join. Aí vocês podem nesse momento parar e pensar assim, mas Raul, em que momento que isso vai ser útil? Para que eu vou utilizar essa situação? Bom, o SQL tem algo interessante. Muitas vezes a gente cria, a gente desenvolve um SQL, mas no momento a gente não tem ideia de para que ele vai ser útil, como que eu vou utilizar. Porém, em determinado dia você tem uma situação e é interessante você conhecer a técnica para você dizer, talvez isso seja interessante para mim. Então você vai pegar e vai utilizar essa situação. Bom, eu vi então o left para nós, a gente sabe que left é esquerda. Então, eu peguei o left, o próximo que eu vou ver agora, a gente já é bem facinho de matar essa situação, né? De matar essa ideia. O próximo item que eu vou ver agora é o right outer join. Right, então, é direita. Ele vai fazer a mesma coisa que o anterior. Porém, eu coloquei aqui a cláusula right outer join on. E ele vai trazer, embora não tenha no lado de cá, ele vai trazer o que tiver do lado direito aqui, ó. O que aconteceu? Aí eu fiz o resultado desse select inteiro aqui e não tinha associação no campo, nos que estão da tabela 1, nos dois do começo. E ele vai trazer o que tem específico da tabela 2 aqui. Ele vai trazer essa informação. A gente vai ver um exemplo real desses dois agora, para ficar mais fácil da gente entender. Ok? Então, vamos carregar o nosso Oracle, né, para que a gente possa fazer esse processo aqui. Vamos carregar o nosso banco de dados Oracle para que a gente possa fazer esse processo de uma forma mais fácil da gente entender. Bom, para a gente subir o nosso banco de dados Oracle, a gente vai lá no Services da Microsoft, né? Isso para o banco que esteja instalado em modo Windows, né, que é o padrão que a gente colocou no nosso sistema. Vamos pegar esse cara aqui. Colocar ele para subir manual. Pedir para iniciar. Nesse momento ele vai subir o banco de dados, né, para que a gente possa proceder utilizando o developer, enfim, alguma forma de trazer essa informação ali. Vamos esperar ele subir. Vai demorar mais ou menos de acordo com a performance do seu banco de dados, tá? Desculpa, de acordo com a performance da sua máquina. Depois disso, o próximo item que a gente vai subir é o nosso listener. Vou colocar ele aqui como manual também. O serviço está subindo. Quem tem aí base em Linux, né, a hora que você conecta e faz o startup, para que ele possa subir o banco de dados. Ok, terminou de subir. Se você ver aqui, ó, ele já logo vai aparecer em execução, ó, services em execução. Vamos ver o próximo então. Vamos colocar aqui para a gente, ó, pediu parar aqui, né, porque significa que ele já está no ar. Vamos pegar o próximo aqui, que é o listener. Aplicar, vamos iniciar ele. Listener sobe mais rápido. Listener, ó, em execução. Listener é o cara responsável
por fazer a conexão no banco, né? Ele fica ouvindo o listener, as conexões que chegam até o banco de dados para poder processar ela. Ok, agora então lá no nosso SQL Developer, vamos executar o Left Outer Join. O que esse Left Outer Join vai trazer? Estou pedindo para ele trazer o último nome, o ID do departamento e o nome do departamento da tabela Employees, juntando com a tabela Departments pelo Left Outer Join, ou seja, ele vai trazer aqueles que mesmo que talvez existam na tabela Employees, mas que não tenha dentro do departamento. Ele tem o nome, é um funcionário, mas para esse funcionário ainda não foi colocado nenhum departamento, certo? O funcionário foi registrado, enfim, isso seria talvez interessante. Vamos pegar uma situação usual para detectar uma falha de cadastro, né? Foi criado um funcionário, mas não foi colocado nenhum departamento para ele, ou para ver qual funcionário ainda não está associado com um departamento específico. Um exemplo disso, algumas empresas, por exemplo, cadastram terceiros, prestadores de serviço, junto como se fossem funcionários, porém não coloca para eles departamento. Então, essa é uma forma, né, de utilização, uma forma que eu já vi, uma forma usual dessa situação aqui. Então a gente vai colocar aqui, selecionar, vai rodar, e ele vai trazer informação para mim. Ó. Ele trouxe o last name da tabela dos funcionários, ele trouxe qual departamento e o nome do departamento da tabela departments. Então vamos ver aqui, até agora eu tenho o funcionário, last name e sobrenome, qual departamento ele pertence. Porém, se eu for mais para o final da minha consulta, né, eu vou ver que aqui eu tenho um exemplo. Ó, tem um funcionário com sobrenome Grant que não tem departamento nenhum. Ou seja, existe o funcionário, mas ele não está em departamento nenhum, certo? Então ele trouxe só o que está left. Quem é left? A tabela Employees. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora right Outer Join, que foi o outro que a gente viu, o outro exemplo que a gente viu. Agora ele vai trazer, a princípio é igual, porém, se a gente analisar, a gente vai ver que vai ter algumas situações onde eu tenho departamento, mas ainda não tenho funcionário no departamento. Isso seria, por exemplo, para detectar uma situação onde eu criei o departamento, mas não tenho ninguém ainda incluído dentro do departamento, alguém trabalhando naquele departamento específico. Legal? Então, vamos voltar para o nosso slide, mas aqui a gente já mostramos na prática como que isso funciona, o que vem a ser essas situações especificamente. Legal? Bom, vamos lá então. Okay. Outro exemplo que a gente tem agora é o Full Outer Join. Full Outer Join, ele é uma junção do right com o left. Ele vai trazer tudo que tiver num, mesmo que não tenha no outro, tudo que tiver à esquerda, mesmo que não tenha na direita, e tudo que tiver na direita, mesmo que não tenha na esquerda. É uma espécie de join utilizado para juntar tabelas, porém ele leva em consideração a localização da tabela dentro da cláusula, e tendo na direita ou na esquerda ele trará, certo? Então, desde que tenha, aqui, né, como a gente comentou, ainda que ele tenha na esquerda ou na direita, ele vai trazer os dois. Aqui é um exemplo, ó. Esse aqui só tinha, é o que seria retornado pelo right outer join, ou seja, a direita. Ele trouxe mesmo que os dois fossem nulos. Aqui ele trouxe a esquerda do left outer join, ainda que os outros da direita fossem nulos, certo? Então, é outro cara bem interessante que a gente utiliza para fazer essa informação. Vamos voltar então para o nosso exemplo, para a gente ver como que ele vai funcionar. A sintaxe é bem parecida, só que em vez de ter right ou left, ele tem o full outer. Voltando então para o nosso select, só vou mudar aqui no lugar do right, colocar um full outer join, opa. E vocês vão ver, vamos indo mais lá para o final, que ele vai trazer, ó, o range, que ele trouxe no left outer join, left, esquerda, e vocês vão ver que ele vai ter o right outer join, que foi aqueles que ele trouxe, que é dos departamentos sem nenhum funcionário, certo? Então, é só para comprovar que realmente funcione, como que a gente vai trabalhar com ele. Bem interessante. A utilização, bom, como eu digo sempre, vai depender da necessidade de cada um, mas se a necessidade existir, pode utilizar ela e é bem interessante nesse caso.
Voltando então para o nosso slide. Juntando as tabelas e recuperando informação então com left, right ou full outer join, essas três formas de junção podem ser utilizadas dependendo do resultado do relatório que a gente queira exibir, claro. Porém, deve ter em mente sempre que a demonstração do resultado deve ser bem testada antes de apresentar qualquer tipo de relatório. Normalmente os relatórios são repassados para a diretoria, para algum item assim da empresa. A gente não deve passar informações que não sejam realmente conclusivas, que não sejam realmente reais. A gente tem que prestar bastante atenção para que essa informação seja realmente aquilo que se deseja ter. Caso uma cláusula de join seja omitida ou inserida de forma incorreta, ela pode ocorrer algo que é chamado de plano cartesiano. Plano cartesiano é quando eu junto duas tabelas, mas eu não coloco uma cláusula join específica entre elas. E acaba acontecendo essa situação. O plano cartesiano, ele faz o seguinte: para cada dado de uma tabela, ele traz todos os outros da segunda tabela. Então, imagina que eu tivesse uma tabela lá com 3 dados, 3 itens numa tabela e outra tabela tivesse com 100. O meu Celeste ia ter um total de 3 vezes 100, 300 dados de informação. Poderia não ser a correta, poderia não ser boa. Outra coisa importante que eu sempre comento é que muitas vezes isso aqui, como eu trabalho muito com performance, isso aqui é algo importante. Esse tipo de situação muitas vezes é causador de grandes problemas em performance da aplicação. Então, você que é desenvolvedor, você que pretende trabalhar ou que já trabalha criando códigos, atente muito para isso, para fazer realmente uma junção bem feita, seja ela com left, right, full, natural join, ou simplesmente com o join where, como eu comentei, mas procure fazer essa citação, colocar isso de forma correta para evitar que tenham esses problemas, para evitar que a performance seja impactada. Vou colocar aqui um exemplo só, ainda pela mesma query que a gente tinha, um exemplo bem simples de como que isso acontece, o que é um plano cartesiano, enfim. Vamos lá para o nosso SQL novamente. Aqui eu simplesmente tirei a cláusula que eu tinha aqui. Eu tinha o ON, essa aqui fazia a junção. Quando eu rodei esse aqui, que a gente viu, full outer join, quando a gente rodou esse cara aqui que a gente viu, ele trouxe um total, vamos lá para o final do nosso, de 123 linhas extraídas e um tempo específico de 0.02 segundos, certo? Aqui eu tinha uma junção. Mas digamos que eu faça isso aqui de forma incorreta. Eu tiro o left outer join e imagine que eu fizesse dessa forma aqui. Eu estou só pedindo para eles listar as linhas de uma coluna, as linhas da outra coluna, da outra tabela e da outra tabela, simplesmente colocando das duas tabelas aqui. Rodei. Se você ver, é interessante que nesse caso, 1000 linhas e chegar até lá no final, ele ainda está trazendo informação. Vou puxar aqui mais para cima, fica melhor para a gente visualizar. 2.250 linhas extraídas, continuando a extrair linha. Olha lá, continuando a trazer informações. Vejam que ele não é performático, que aí chegamos ao final, 2.889 em 0,31 segundos. O tempo foi maior, a quantidade de linhas foi, claro, muito maior. Então, o que acontece? O que a gente demonstra com isso? Que não vale a pena a gente fazer um plano cartesiano, temos que cuidar para isso. Isso só aconteceu porque aqui a gente omitiu a cláusula de junção entre elas, certo? Então, omitindo a cláusula de junção, ele trouxe essa informação aqui e acabou sendo um dado errôneo, né? Porque para cada last name ele vai trazer um departamento. Então, ele vai colocar todos os nomes em todos os departamentos e isso não é o real, não é o que realmente representa dentro da nossa empresa. Lembramos então que o plano cartesiano não é algo bem visto, nem algo performático.
Lembrando em consideração que não só o plano cartesiano, né, mas o que eu coloquei aqui que sempre deve ser bem testado antes de apresentar. Não queime o filme apresentando algo errado como um relatório concluído. Próximo item que a gente vai conversar é a respeito de subconsultas. Subconsulta é uma técnica bastante utilizada para a recuperação de informações de tabelas. Bom, o sistema trabalha sempre vindo de uma consulta mais interna para uma consulta mais externa. Ele sempre vem de dentro para fora. Imagina que a gente precisa extrair de uma base de dados de funcionários todos os nomes dos funcionários que tenham comissão igual a de um determinado funcionário. Então eu tenho um funcionário lá, o funcionário José. O funcionário José tem uma comissão específica e eu quero saber todos que têm essa mesma comissão. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber. Qual é a comissão desse funcionário? Qual é a comissão do José, não é mesmo? Então, como que eu vou partir para saber quais tem igual a ele se eu não sei qual é a dele? Então, a consulta interna, a mais interna ou a nossa chamada subconsulta, é qual é a comissão do José. Para depois eu listar todo mundo que tem a comissão igual a do funcionário José. Essa é a forma de a gente trabalhar com subconsulta. Vamos então ver aqui esse nosso exemplo, que é algo bem interessante. Então, eu vou criar uma subconsulta que primeiramente vai trazer qual a comissão, para depois quais funcionários são iguais àquele funcionário específico. Traduzindo para SQL, ficaria mais ou menos assim. Então, a primeira coisa que eu quero saber, eu quero trazer o nome dos funcionários, da tabela de funcionários, que a comissão são iguais à comissão do Marcos. Porém, eu preciso criar uma subconsulta para trazer para mim qual é o salário do Marcos. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é isso. Esse aqui vai ser o primeiro item que ele vai resolver. Depois que ele resolveu esse item, depois que ele resolveu essa informação, ele levantou o salário, ou a comissão do Marcos. Imagine que ele pegou lá uma comissão de R$100. Ok. Qual vai ser a query que ele vai fazer então? Qual que vai ser a query responsável do resultado? Select nome da tabela de empregados quando a comissão for igual a 100. Ele pegou o 100 da subconsulta. Nesse caso, esse aqui ele vai resolver a subconsulta mais interna, ou seja, ele vai descobrir qual a comissão para então colocar o resultado na cláusula where. É assim que funciona a subconsulta. Lembrando que tudo isso que você montar vai ter que ter coerência, claro. O tipo de dado, muito importante, que vai retornar aqui tem que ser coerente com o limitador que está aqui, com a cláusula que foi colocada aqui. Se eu coloquei igual, significa que a subconsulta tem que retornar apenas uma linha, né? Porque se retornar mais de uma linha, ele vai ter erro. Não pode ser igual a várias coisas. Ele é igual a um, a outro, a outro ou a outro. Então, eu vou ter que ter cuidado com qual operador que eu coloquei ali também. A gente vai comentar isso logo logo. Não podemos esquecer dos tipos de operadores em relação à quantidade de resultado retornado pela subconsulta, como eu acabei de falar. No caso citado anteriormente, só seria possível o resultado correto se a subconsulta retornasse apenas um resultado, ou seja, a subconsulta retornou, no nosso caso aqui, realmente deu certo, apenas um. Ele trouxe somente a comissão que seria de R$100. Isso porque o operador utilizado na query principal, no campo where, é o igual, ou seja, o operador que exige apenas um resultado. Apenas um resultado. Se a cláusula where tivesse um in, não teríamos esse tipo de problema em retornar várias linhas na subconsulta. Lembram do in, quando a gente fez o select com in? Então, where, comissão in. Aí sim, eu poderia colocar comissão for igual a do Marco, do José, do João, enfim, ele traria essa informação aqui. Observação, a subconsulta deverá sempre obrigatoriamente ser inserida entre parênteses, sempre entre parênteses questão de prova, tá? Evitando-se assim confusão com a query principal. O que seria a query principal? Com aquela query mais externa, né? Com aquela query que vai ser, vamos dizer assim, aquela que vai utilizar o resultado da subconsulta para trazer informação. Vou pegar um exemplo real aqui, para a gente ver realmente como que isso funciona, pegar um exemplo real lá no nosso developer. Aqui o exemplo que eu estou trazendo, eu vou pedir para ele mostrar para mim o last name e o salário da tabela employees, quando o salário for igual ao salário do Abel. Mas a primeira coisa que ele vai trazer para mim, qual é o salário do Abel, depois ele vai trazer quais pessoas têm o salário igual ao do Abel. Vamos lá. Ele trouxe Rafael, Campbell e o próprio Abel, né, que tem esse salário igual ao do Abel.
Mas se o Abel quiser saber quem tem um salário maior do que ele, ok. Então, ele pode fazer a mesma situação aqui. E que ele trouxe a situação, ó, todas as pessoas que têm um salário maior do que o Abel. Então, o primeiro passo que ele faz é resolver isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, transportar aqui para fora, só para vocês verem. Vai fazer exatamente isso aqui. Qual o salário do Abel? Então, é a mesma coisa do que se eu fizesse isso aqui. O resultado vai ser exatamente o mesmo do que eu fazer isso aqui, ó. Vai trazer todas as pessoas que ganham mais do que o Abel, certo? Então, se eu quiser fazer todas as pessoas que ganham igual ao Abel, ok, poderia colocar aqui que ganham igual ao Abel. Ele iria colocar aqui, ó, essas 3 pessoas. Se eu rodar esse aqui, ele vai ter que trazer o resultado. Opa, last name do salário. Faltou um 0 aqui. A gente está sacaneando o coitado do Abel, né, gente? Então, vou colocar aqui, ó lá, as 3 pessoas normalmente ganham 11 mil, certo? Então, essa é a ideia, essa é a situação que a gente está trazendo aqui. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, lembrando das observações importantes aqui, questão de prova, isso aqui, tá? Questão bem boa, mas é questão de prova, isso aqui. Subconsulta deve ser inserida entre parênteses. Bom, uma dúvida aqui, uma situação utilizando subconsulta. Questão de prova, eles normalmente colocam assim, ó, uma questão importante, e ele coloca lá, para mim, perguntando se isso aqui roda ou não, o que acontece, porque queria dar erro. Certo? O que vai acontecer aqui? Quando eu fizer esse select employee ID, last name from employees, where salary igual, ele está fazendo o seguinte, where salary igual. Então, ele está pedindo para eu fazer um select do máximo salário da employees, ok. Só que quando eu coloquei o group by department ID, o que ele está fazendo? Ele vai trazer o maior salário de cada departamento. Opa, se eu vou trazer o maior salário de cada departamento, eu vou trazer mais de um resultado. Como eu utilizei o operador de um retorno uma única linha, se eu trouxer mais de um resultado, ele vai dar erro. Então, o que acontece com essa instrução? A instrução não vai rodar, a instrução vai dar erro e o erro está aqui, com o group by. Sem o group by, ele rodaria. Essa aqui é a situação. Utilizando a subconsulta com N. N é um cara interessante, que ele vai me trazer o seguinte. Então, o que significa, né, esse N? Como que ele é colocado? Ele é colocado, por exemplo, quando eu fiz aqui, tem uma subconsulta, quando o salário for menor que qualquer um dos salários colocados aqui dentro. Vejam que a subconsulta com N, ela vai trabalhar não com o operador de uma única linha, mas aqui um exemplo que eu tenho. Aqui eu tenho um exemplo de um operador que eu trabalho com mais de uma linha, né, com várias linhas, e ele vai me trazer qualquer resultado que tiver aqui dentro. Ele vai me trazer o employee ID, o last name da tabela employees, quando o salário for menor que qualquer um dos resultados colocados aqui dentro. Então ele vai fazer um select, vai trazer alguns resultados, e esse resultado, quando for menor que qualquer um desses resultados, ele vai listar para mim. Então, o que significa o N? N é um tipo de comparador utilizado em subconsulta, significa dizer que ele irá trazer todos os salários maior que qualquer salário listado no subconsulta. Vamos ver esse exemplo real, como que vai ficar. Vamos ver lá no nosso developer esse exemplo. Voltando para o nosso exemplo aqui, o que ele vai me trazer aqui? Ó? Eu estou pedindo para ele me listar quando o salário for menor que qualquer um dos salários listados aqui dentro. Para ficar mais fácil para a gente entender, vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são os salários listados de programador. Então, 9.000, 6.000, 4.800, 4.800 e 4.200. Qualquer salário que seja menor do que qualquer um desses aqui, ele vai listar. Ou seja, o que for menor que 9.000, ele vai me listar, o que for menor que 6.000, menor que 4.800, 4.800, 4.200. Aí você pode pensar,
Ah, mas se ele listar o que é menor de 9.000, ele vai listar 8.000? Vai listar 8.000. Vai listar 2.000, 3.000? Vai listar todos os que forem nessa situação. Então vamos ver se ele vai realmente listar em relação a esses aqui que estão colocados. Só coloquei aqui para a gente ver, para a gente fazer a nossa análise. Bom, listou. O salário de 2.000 é menor do que todos eles. Então, só que ele vai ter um salário aqui, ó, por exemplo, salário de 7.000. Vou pegar um exemplo simples aqui. Ele está listado por quê? Ele está listado porque ele é menor do que 9.000. Se fosse só daqui para baixo, ele não seria listado. Mas, como tem alguém lá com salário de 9.000 e o 7.000 é abaixo de 9, ele listou. Essa é a ideia do N. Então, é bastante útil, bastante importante. Vai depender muito, claro, como eu sempre falo, de em qual situação vai ser utilizado, em qual situação você precisa utilizar ele, certo? Então, a gente vai voltar lá para o nosso slidezinho. O próximo item que a gente tem na subconsulta é o all. O all, ele é bem próximo do que a gente trabalha com o N, só que ele tem uma particularidade interessante. Bom, aqui eu estou listando, né, employee last name da tabela employees, where salary for menor do que todos. Lembra quando tinha o N, o que ele fazia? Quando o salário for menor do que qualquer um. Agora ele vai fazer um select, vai descobrir o salário quando o departamento for específico e vai pegar todos os salários que for menor do que todo aquele grupo lá. Aquela situação do 7.000 que apareceu por ser menor apenas que o 9.000 não vai acontecer. Bom, então o que significa essa informação? Como que isso vai trabalhar? O all é um tipo de operador utilizado em subconsultas e significa dizer que ele irá trazer todos os salários maiores que todos os salários listados na subconsulta, certo? Então vamos lá no nosso developer, da mesma forma como a gente viu no anterior, a gente vê agora como que isso vai funcionar, como que realmente isso funciona na prática, o que ele me traz essa informação na prática. Voltamos aqui. Se eu selecionar, você pode ver que agora eu coloquei o all, ele vai me trazer uma informação, vai trazer todos que sejam menor do que todos aqui dentro. Então, olha lá, você vai ver que ele trouxe os valores que for menor do que todos os valores. Primeiro, para a gente ter uma base, vamos refazer essa nossa consulta. Copiar novamente para cá. E todos os valores que ele trouxer aqui dentro vai ter que ser menor do que todos esses, do que o grupo de todos eles. Ou seja, significa dizer que vai ser menor. É uma outra forma de eu dizer que vai ser menor do que 4.200. Por curiosidade, a query podia ser rodada dessa forma. Em vez de colocar o all, eu poderia colocar select min salary da itprog, ou seja, ele ia trazer qual que é o menor salário e pelo menor salário ele ia trazer essa informação aqui. Se você ver, ele está retornando aqui 44 linhas. Se a gente ver aqui, ele vai retornar as mesmas 44 linhas. Você pode dizer que o cabeçalho que é diferente é só a forma como ele ordena, mas ele vai trazer a mesma informação. Então, é algo bem interessante. Eu poderia fazer de uma forma ou de outra. Então, esse é um exemplo de eu trabalhar. Veja que, como eu comentei, normalmente a gente tem sempre duas formas ou mais de se fazer a mesma coisa. O importante é o resultado, gente. Se o resultado esperado for o mesmo, a forma como você vai fazer, aí independe para o relatório, mas pode ser que dependa também para a questão performática, ver qual é a melhor performance, qual a melhor forma de se trabalhar. Legal? Belezinha? Bom, então vamos dar prosseguimento. Agora eu gostaria de dar uma dica final de utilização na subconsulta. Caso necessite ou opte por utilizar a subconsulta, busque sempre solicitar somente os valores que você vai necessitar. Ou seja, não solicite mais na subconsulta, não torne a subconsulta pesada, evite perda de performance com query desnecessariamente grande. Lembre-se de que o Oracle irá sempre resolver as queries mais internas, ou seja, as mais de dentro, e vai passando o resultado para as mais externas até obter o resultado esperado. O que significa isso? Ele faz a query inicial, a query de dentro, a subconsulta, e desse resultado ele faz as outras queries, certo? Então, gente, era isso que a gente
tinha para comentar nessa aula 6. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês exercitem bastante. A aula de SQL, o tempo da aula que a gente tem em vídeo tem que ser pelo menos mais uma vez dessa, exercitando, criando queries, tirando dúvidas, certo? Então, dúvidas que tiverem, que queiram perguntar, não esqueça, mande no canal, mande por e-mail, mande no nosso canal oficial, que é através do WhatsApp. Então, mas mandem, procurem mandar sempre no grupo, não só para mim. Por que isso? Porque isso ajuda, às vezes a dúvida de um é a dúvida dos outros também, certo? Gente, um grande abraço, espero que vocês tenham curtido bastante e até a nossa próxima aula. Valeu!